Alô, torcedor do Mal do Sertão, passando para fazer uma breve análise sobre o jogo de ontem, o jogo em que o Dino venceu o Nacional de Patos lá no José Cavalcante, uma partida bem interessante de futebol. Mas antes de adentrar no jogo, eu gostaria de só falar um pouco do pré-jogo, porque foi uma semana bem movimentada, uma semana com muitas provocações por parte da torcida do Nacional, até a página oficial do Nacional deu uma cutucada. E nós aqui no Souza decidimos que nós não iríamos responder às provocações que estavam chegando, porque o foco do Dino estava dentro do campo e precisava estar dentro do campo. E o Souza se resignou a focar no seu trabalho, a não responder nenhum tipo de provocação e a trazer todo esse clima para dentro do campo. E essas provocações denotavam para a gente um pouco de ansiedade por parte do Nacional de Patos e sua torcida, o que acabou se comprovando ontem no jogo. Então o Souza está calejado, é um time calejado, acostumado com isso. Esse tipo de provocação em dia de jogo grande é só o que tem contra o Souza Sport Clube. Então nós decidimos não embarcar nessa e a resposta precisava ser dada dentro de campo. Nos atendo ao campo e bola. Eu acho que o Souza fez uma partida, acima de tudo, inteligente. Inteligente porque, como eu falei, todo aquele clima gerado em Patos mostrava que se o Nacional não saísse logo na frente do jogo, haveria uma reversão desse clima de apoio que estava lá em Patos, desse clima provocativo, iam dar uma goleada, ia passar por cima. Então o Souza soube trabalhar isso a seu favor. Eu acho que a estratégia que Renatinho adotou ontem, ele entrou com o Igor Leonardo, que foi um dos melhores em campo, se não o melhor em campo. Guilherme Lucena, Breno Marcelo e Maceió, a defesa titular de Souza. Daniel e Gustavo Henrique entrando para fazer a dupla de volantes com o Daniel. Carlos Victor, que fez um bom jogo, talvez a sua melhor atuação no Souza Sport Clube esse ano. E o Lucas Lourenço, que entrou com uma função diferente da que está acostumado a fazer, porque o Lucas Lourenço é um volante, mas que ontem foi colocado em campo pelo Renatinho para barrar as investidas do setor esquerdo, do lateral esquerdo do Nacional. Foi uma sacada de Renatinho. Sabe que futebol hoje é jogo a jogo, você precisa estudar o adversário e dentro da proposta do adversário você definir a sua estratégia. E o Renatinho entrou com o Lucas Lourenço para fazer isso, para desempenhar essa função. Na frente, Luiz Henrique e Poti. Veja só, o Souza povoou ali o meio, jogou ali fechadinho, deixou a pressão com o Nacional de Patos e tratou de manejar a partida no início. Deu certo e os planos poderiam ter sido atrapalhados, porque o pênalti marcado pelo Nacional de Patos é simplesmente bizarro. A bola que bate no peito do jogador do Souza. O Bandeirinha, mais uma vez o Bandeira, marca um pênalti contra o Souza. A bola de frente a ele. E assim, o pior é perceber que até na transmissão oficial os caras ainda ficam com dúvida. Não, imprudência. Não foi absolutamente nada no lance. E o juiz marcou o pênalti. E diz o jargão do futebol que pênalti mal marcado não entra, né? E aí começou a brilhar Igor Leonardo, que é, sem dúvida alguma, o melhor goleiro do Campeonato Paraibano. Fez a defesa, e na hora que ele fez aquela defesa, já pintava o clima de que seria a tarde do Souza. Para mim, que estava lá no campo, pintava o clima de que seria a tarde do Souza. Souza, em momento algum, foi pressionado pelo Nacional no primeiro tempo de jogo. Um jogo ali se desenvolvendo no meio, sem muitas chances claras de gol. O Souza cozinhando o galo, deixando o tempo passar. E no segundo tempo, com as alterações, com o retorno de Arthur, que será uma peça fundamental no decorrer da competição, com a entrada do Eduardo, que é um centroavante de muita força, de muita presença de área, com a entrada do Mateuzinho, que entrou muito bem, Lucas Lourenço estava um pouco abaixo. A gente tem que levar em consideração que ele estava desviado de sua posição, mas estava um pouco abaixo no jogo. E Mateuzinho entrou muito bem ali, encaixou muito bem o meio campo. O Nacional perdeu o Juninho, que é o seu melhor homem de meio campo.
E aí o Souza começou a dominar o meio campo. E quando o Souza domina o meio campo, encurrala o Nacional, o placar estava se desenhando. Aí vem o lance do gol, que é uma bola esticada do Igor Leonardo, deu assistência, defendeu o homem, defendeu o pênalti e deu assistência no jogo. Bola estica, o zagueiro Mamuto do Nacional falha, e Luiz Henrique, que vem sendo aí um dos destaques também do campeonato, faz o gol e cala o José Cavalcante. Mas cala no sentido que se você derrubasse um alfinete no José Cavalcante, você escutava lá de onde a gente estava, no lado oposto do gol. E depois desse gol só deu Souza. Souza poderia ter feito 2 ou 3, amplamente, digamos assim, o Nacional sentiu demais, não conseguia mais construir absolutamente nada, e recorreu o jogo inteiro, encurralado no meio, pelo xadrez armado pelo Renatinho, recorreu no meio a esticar a bola para sua frente e ver o que acontecia. E a defesa do Souza, que é uma defesa sólida, ontem fez uma noite perfeita, fez um jogo perfeito e não deu nenhuma chance ao Nacional. Então, assim, foi um jogo para o Souza deixar o seu recado na competição. O Souza está 100% fora de casa. Deixou o seu recado na competição, mandou o seu recado como resposta para tanta provocação que houve para cima do Souza Esporte Clube durante toda a semana, muita provocação. E eu quero aqui também parabenizar, além da equipe que fez um grande jogo, mas parabenizar toda a diretoria do Souza, parabenizar todo o trabalho do marketing do Souza, que a gente não caiu na provocação do Nacional, a gente não botou mais pilha no jogo, a gente poderia ter respondido no mesmo tom, não respondemos, e a resposta do Souza precisava ser dada em campo, e ela foi dada em campo. Souza Esporte Clube agora é terceiro lugar, 2 pontos atrás do líder e com um jogo a menos. Temos a partida diante da Queimadense em Campina Grande e depois fechamos a primeira fase do campeonato com 3 jogos no Marizão. Então se abre um leque de opções para o Souza Esporte Clube, pisa forte dentro do G4 e pode sonhar com a primeira colocação da primeira fase. Então o trabalho do DIM precisa ser esse. Precisa ser um trabalho de conversar menos e fazer mais dentro de campo. E essa é uma lição que o Souza deixa para o Nacional de Patos, que passou a semana conversando e na hora de mostrar futebol não mostrou absolutamente nada. Saudações Jurássicas, um abraço ao torcedor do maior do sertão e vamos em frente. Valeu. Faça parte da Garotão TV. Siga o @Garotão TV no YouTube, no Twitter e no Instagram. Faça sua inscrição gratuita no YouTube Garotão TV. Acesse o site garotão.tv.br. Participe também da nossa programação pelo Zap 839-8104-1008. Garotão TV. Muito mais futebol para você.